E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Cara, Perfeito. eu adorei que na última live você deixou uma luzinha acesa. Eu resolvi fazer a mesma coisa aqui, cara. Tá bonito aí, né? Tá Tá atrás de bonito? você aí. Tem uma luzinha, tá iluminado. Dudu, tá bonito, Dudu? Você que é o homem da luz, fala aí. O Du é outro rapaz iluminado também. É um Eu rapaz bonito. tava, eu tava apresentando aqui pro pessoal a nossa live, né? Nossa quarta live, nosso bate-papo hoje vai ser sobre uma situação que a gente acredita ser muito comum, né, Guilherme, entre os colegas médicos. Aí, tá lindo, ó. É isso aí, eu também acho. Não, eu tô Concordo falando, também. não é pra falar de mim, cara, é pra falar da luz. Brincando. Segue aí, Entendeu tá bom. errado. Então, eu acho que a primeira coisa, né, Guilherme, que a gente tem que deixar claro aqui é que nem eu, nem você, nem Dudu somos médicos, digamos assim, somos contra, né? Temos uma postura de contra o plantão, né? É importante deixar claro que essa é uma live, na verdade, para ajudar aquele colega que decidiu que isso não serve mais para ele. Até porque o plantão é uma forma digna, obviamente, de trabalho médico, é uma boa maneira do colega que que acabou, né, a faculdade, está entrando no mercado de trabalho, é uma boa maneira de começar a trabalhar, mas a gente acredita que isso tem que ser feito com propósito e com objetivo, né? Justamente para o colega não entrar num ciclo vicioso e acabar por décadas aí dependente de uma forma de trabalho que não necessariamente vai ser a melhor para ele. Beleza? Sem dúvida nenhuma, cara, sem dúvida nenhuma. Essa é uma das lives que eu estava mais ansioso para fazer. Gosto muito de falar desse tema. Esse tema é um tema que, para mim, é uma dor muito forte, né? Assim, para mim, plantão foi uma questão muito difícil. A gente pode falar um Sim. pouquinho até sobre isso. Mas assim, até vou fazer aqui uma promessa, tá? Uma promessa para a nossa audiência. Porque a gente, né, escreveu esse script aqui, dessas dicas, dessas 4, 5 dicas que a gente vai falar. E assim, eu vou fazer aqui uma aposta com você, com a nossa audiência. Se a nossa audiência assistir essa live, colocar em prática o que a gente vai falar, e ela quiser sair do plantão, em um ano ela sai. Se não sair, pode me cobrar que eu pago um plantão daqui a um ano. Pode cobrar. É cobrança de verdade. Pela confiança que eu Tá tenho gravado, hein? nisso que a gente vai falar, vai ficar gravado aqui, entendeu? E outra coisa também, antes da gente entrar no mérito aqui da live, né, as pessoas vão me cobrar mesmo, a nossa ideia é cada vez aqui ser mais interativo. Né? Eu tenho um canal, um Instagram, onde eu falo para um monte de gente, e isso, né, de você ter uma audiência aqui um pouquinho mais nichada, menor, nos deixa mais à vontade de falar. Então a gente está sempre vendo a Joana participando, a Rafaela, que daqui a pouco entra participando, e esse tete a tete, essa interação vai ajudando muito a gente. A gente está aqui, né, com a pretensão realmente de ajudar, de dar a nossa experiência. Então a gente precisa muito dessa troca. E aí eu peço já que convide pessoas que vocês acham que vão se identificar com o canal para estar junto com a gente, né? Porque a gente vai fazer cada vez uma coisa mais interativa. Inclusive, vale a pena anunciar, a gente vai começar a partir de dezembro a fazer uma segunda live semanal. Nessa live a gente vai chamar pessoas da audiência que, claro, querem participar para conversar com a gente aqui. Então a gente vai trazer profissionais de diversas áreas, vai chamar pessoas da audiência e a gente está crescendo ali 10, 15% por semana. Então, daqui a pouco, isso aqui vai ficar uma loucura. Pode acreditar no que eu estou falando. Então, aproveita que agora é a hora de se conectar mais com a gente. Mais recados dados, vamos lá. Mete bronca aí, vamos começar. Vamos lá. Para todo mundo que entrou, então, novamente, boa noite. Pessoal, a gente vai aproveitar essa hora que a gente está tendo aqui para passar para vocês o que a gente definiu como os 4 passos para você poder planejar a sua saída do plantão. Mas antes da gente falar sobre os 4 passos, né, que a gente acredita que vai ajudar muita gente, a gente vai contar rapidinho a nossa história e vocês vão entender por que a gente definiu isso como 4 passos, tá? Bom, vou começar por mim. Todo mundo sabe que eu sou cirurgião vascular, eu estou formado da residência, né, desde 2014, desde o início do ano de 2014. A minha trajetória foi uma trajetória muito padrão, se a gente comparar com o restante dos colegas. Né? Eu terminei a residência, lá em 2014 eu basicamente acabei e consegui um plantão, um concurso, um contrato, uma equipe de sobreaviso particular, não tinha consultório. Então,
Eu terminei e comecei a trabalhar, né? Eu já, obviamente, dava plantão enquanto era residente, mas acabei conseguindo trocar os plantões para dentro da minha especialidade. E eu fiquei assim entre 2014 e 2017. Em 2015, eu iniciei o meu consultório, mas se vocês perceberem, eu nem falei nele, né? Eu listei primeiro todos os meus outros vínculos. E, basicamente, a gente acaba entrando num ciclo, digamos assim, vicioso, porque quando você começa a trabalhar com plantão, isso é uma renda mensal que você acaba considerando para pagar suas despesas. Se você não prestar atenção nisso, é muito difícil sair, porque você começa cada vez mais a ficar dependente. E eu chamo de ciclo vicioso por quê? Né? Porque você ganha um salário, você trabalha muito, né? A gente trabalha com uma carga horária super apertada, e é natural do ser humano querer usar aquela frase, né? Eu mereço. Então você pega a grana que você recebe e gasta de alguma maneira não construtiva, né? Então você vai adquirindo, digamos assim, passivos e não investe o seu dinheiro. No mês, o mês acaba, você começa outro mês, você trabalha de novo, você ganha o seu dinheiro, ganha bem, isso a gente não pode discutir, e gasta o dinheiro de novo. Então eu fiquei assim, o consultório entrou, mas basicamente é um consultório bem inicial e eu não tive tempo, né? E a gente vai falar isso mais para frente, eu não tive tempo para trabalhar o consultório. Quando chegou em 2017, as condições de trabalho no meu plantão estavam muito ruins. A gente não conseguia, eu não conseguia entregar a medicina que eu acreditava que era a medicina ideal, especialmente em cirurgia vascular, que é uma especialidade tão dependente de material, de recursos para a gente conseguir tratar um paciente complexo. Isso começou a me fazer muito mal. E eu acredito aqui, né, que na nossa audiência isso deva ser comum também. Você sai da faculdade com uma expectativa de ser o melhor médico que você consegue ser, né, para o seu paciente, e você se depara com a vida real, né? Você não consegue entregar aquilo que você julga correto, você começa a ver às vezes outros colegas que vão meio que deixando para lá e você acaba ficando preocupado de se contaminar e de ser conivente às vezes com situações que você não concorda, por falta de recursos, porque a vida é assim. Isso me incomodou tanto a ponto de eu decidir é, sair do meu primeiro plantão. Foi meio no atropelo, eu não planejei como deveria ser planejado, mas eu consegui sair. Eu acordei um belo dia de manhã e falei para minha esposa, eu vou pedir demissão hoje. E assim, foi super libertador, apesar de não ter tido planejamento nenhum. Então, saí do meu primeiro plantão, continuei com o segundo concurso que eu tinha, mais um outro emprego público. Rapidamente, meses depois, esse meu concurso público, em que eu trabalhava num hospital que tinha recurso, eu fui realocado para um outro hospital da rede aqui do Rio de Janeiro, em que não existia nem serviço de cirurgia vascular. Então, mais uma vez, me colocaram numa situação em que eu não conseguia nem trabalhar. Eu não tinha o que fazer no hospital para onde tinham me realocado. E um detalhe, né? Eu fui o primeiro lugar do concurso, mas fui o primeiro a ser escolhido para ser limado do hospital onde eu estava. E, em resumo, mais uma vez eu fiquei super insatisfeito e me sentindo à mercê de algum gestor que decide na canetada colocar um cara que tinha um treinamento para um hospital em que ele não podia fazer absolutamente nada. Nesse meio tempo, meu consultório já estava crescendo. Eu, de 2015 para frente, eu estudei muito marketing, comecei a estudar finanças, a gente teve um trabalho de consultoria no nosso consultório. Então, eu consegui ter um consultório que foi crescendo e acabei decidindo também sair. Eu pedi demissão. E o mais engraçado é quando você pede demissão, os colegas que estão contigo lá no trabalho perguntam, pô, mas por que você vai sair? As pessoas parecem que já estão acostumadas com aquele padrão ali, é tudo meio ruim mesmo e é assim. Mas eu sempre fui um cara muito inquieto, né? Eu não conseguia concordar com as coisas e preferi sair fora. E aí acabou me restando meu consultório, que estava crescendo, a equipe de sobreaviso com quem eu trabalhava, em hospitais particulares, e um contrato no último hospital público. Em 2018, eu fiz uma nova conclusão na minha vida, né? Como eu sou um cara super programado com as minhas coisas e cada vez mais eu queria me dedicar ao meu consultório, à gestão do meu consultório, que eu não trabalho sozinho lá, né? Então eu tenho mais 3 sócios, e eu sabia que era importante, né, aquele velho ditado, né? O olho do dono que engorda o boi. Então, quanto mais tempo eu dedicava para outro tipo de atividade, mais tempo eu sentia que eu estava perdendo para crescer a minha clínica. E aí eu decidi que também não valia mais a pena trabalhar com sobreaviso, que você pode ser chamado a qualquer hora na madrugada e você tem que atender a despeito de qualquer outra situação. E aí tomei essa decisão e de 2018 para cá eu trabalho somente para minha clínica, entrei para o MBA e decidi me especializar mais para uma outra área aí que não é muito comum para a medicina, né, que é o mundo da gestão.
E você, Guilherme, conta pra gente aí como é que foi sua trajetória aí pra gente começar os 4 passos pra gente sair. Todo mundo vai entender o padrão aqui que a gente enxergou. Cara, vou ser bem breve, assim, né? Na verdade, o plantão estava fazendo mal para minha saúde, né? Basicamente isso. Aliás, eu queria saber quem é que está aqui, que dá plantão e que vai se identificar com isso que o Pablo falou e que eu falei também. Tanto médicos, fisioterapeutas, dá um oi e realmente diz se essa dor é uma dor de vocês também. Porque, cara, eu simplesmente não consegui mais dormir, eu tenho problema de insônia até hoje, né? Então, assim, eu que nunca tomei remédio nenhum, me vi tomando medicação para poder dormir, porque eu perdi uma noite por semana, aquilo ali me desregulava inteiro. Para você ter uma ideia, eu chego no hospital hoje em dia, o hospital onde eu trabalhava e onde eu sou sobreaviso, o ramal, aquele maldito ramal toca, quando eu tenho crise de Já ansiedade, te desperta o sentimento ruim, né? até hoje. Cara, eu engordei, fiquei gordo pra caramba por ansiedade. A minha avó, por exemplo, foi internada um dia que eu estava de plantão. Minha mãe me liga e falou assim: sua avó foi internada. Cara, e o que eu posso fazer? Nada. Eu estou de plantão. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho nenhum. Tô preso. Se eu não conseguir alguém para me render, eu não posso abandonar aquilo ali. Eu estou incorrendo em crime grave de abandono de plantão se eu fizer qualquer coisa. Então, a minha vida passou a ser pouco maleável. Então, assim, é claro que tem gente que se adapta muito bem a isso, né? Tem Sim. os seus benefícios, tem gente que sai dali, não quer ter contato mais com o paciente, às 12 horas acabam e realmente, ou às 24 acaba e realmente o cara vai para casa descansar. Mas para mim não servia, né? E mais ainda, assim, você não vai, na maior parte das vezes, ser valorizado como você acha que deveria ser valorizado no plantão. Então, o plantonista, um percentual pequeno vai virar rotina, que vai virar chefe. Então, geralmente, a longo prazo, aquilo ali te dá uma sensação de insatisfação, né? Com a vida mesmo. Então, Sim. na verdade, o meu motivo foi basicamente de saúde, cara. Assim, eu realmente, assim, cheguei um dia e falei assim, pô, cara, eu sou novo, eu tô, pô, sempre fui um cara saudável e tô todo acabado, entendeu? Eu tava acabado de saúde, né? Porque, pô, eu não... E o pior, o médico, ele acha que dar plantão é normal e que ele pode trabalhar normalmente no dia seguinte, né? Assim, não faz diferença. Sim, você Então, vai ele estar fica saudável no fora, dia seguinte, né? simplesmente ele abona uma noite, ele acaba com uma noite na semana, entendeu? Então, assim, Sim. cara, eu fui igual a você, não me planejei, mas depois, olhando retrospectivamente, né, de forma retrógrada, a gente vê que a gente acabou que, sem querer, seguiu planejamentos parecidos, né? E é Sim. isso que a gente vai falar, assim, porque para dar a chance para você que está insatisfeito, seguir os passos de forma consciente, aqueles mesmos passos que nós seguimos de forma inconsciente e que a gente consegue aqui agora ter um panorama, uma visão geral e vai conseguir colocar, eu acho que passo a passo para vocês. Então Sim. vamos lá, vamos meter bronca. Beleza. Primeiro passo, né? Pessoal, a gente teve um padrão, né? Acredito que, assim, primeira coisa que você tem que fazer é um autodiagnóstico. Então, esse é o passo número 1. Isso exige muito um trabalho de autoconhecimento, que é coisa que você não tem quando você se forma. Quando você se forma, você segue o efeito manada, né? Você termina a faculdade, você quer fazer residência, você quer ser o residente mais dedicado no serviço, depois você quer trabalhar com alguém, pega um plantão, porque todo mundo pega plantão, e aí vem aquela pergunta, né? Paga quanto naquele plantão? Né? Quanto que vão me pagar? Você não tem a mentalidade de você fazer o seu trabalho, né? Você ser dono do seu negócio, da sua vida, da sua liberdade, né? Do seu tempo. Então, primeira coisa, faça um autodiagnóstico. Entenda o que te traz insatisfação no plantão. Você pode, às vezes, chegar à conclusão de que não tem nada e que está tudo bem, né? Mas você precisa entender o que está te incomodando, porque dependendo do ponto que te incomoda, às vezes mudar de atividade, sair do plantão para fazer alguma outra coisa, você vai continuar infeliz. Então, a primeira coisa é o autodiagnóstico, né, Guilherme? Eu acho que o autodiagnóstico é importante para saber se você está, se o problema está no plantão ou o problema está em você mesmo. Porque se o problema estiver em você mesmo, você tem que resolver o teu problema. Se você vai trocar, não vai adiantar nada. Sim, E entender que qualquer outra atividade que você faça na medicina vai ter os seus problemas. Então, por exemplo, se o seu consultório encher,
você vai ter que lidar se você quiser convênio, por exemplo, você vai ter que lidar com glossa, com problema de faturamento, com um monte de problema que você vai ter que saber lidar com ele. Se o teu consultório encher de pacientes particulares, você vai ter que lidar com uma dependência do telefone, vai ter que se colocar muito à disposição, que são premissas para um consultório particular de sucesso, não tem outro jeito. Então, assim, é muito importante você entender se é realmente o plantão que está te fazendo mal, se a medicina está te fazendo mal, se você está insatisfeito com a vida. Parece tudo muito lúdico, mas não é. Tá? Assim, nada começa sem um autodiagnóstico, sem que você saiba exatamente o que te incomoda. No meu caso, né, o que me incomodava era a minha saúde. Eu precisava cuidar da minha saúde. Então, portanto, eu não cuidei, não, porque eu continuo meio mal de saúde, Tá melhorando, tá melhorando. mas melhor do que eu estava antes, né? No seu caso, especificamente, né, você efetivamente se sentia pouco valorizado, você se sentia que você podia dar o que você quisesse, que você estava nas mãos de outra pessoa. Então, a gente entendeu perfeitamente que aquele local, aquele ambiente era realmente o problema. Eu vejo muita gente abandonando num dia de desespero, de tristeza, ou mesmo ficando, mas não conseguindo fazer esse diagnóstico. Então, primeiro ponto, lúdico, mas verdade. Cara, tira um dia, vai para a praia, vai andar no calçadão, sai do estado e pensa, entendeu? O que me faz mal realmente, né? E com essa resposta, eu acho que a gente pode ir para o segundo passo. Mas a primeira coisa é, com certeza, esse autodiagnóstico. Sim. Feito o autodiagnóstico, né, e você tendo identificado, né, que na verdade o problema real é o fato de você trabalhar em esquema de plantão, né, e de ser uma peça naquela grande engrenagem que é um hospital, né, com todos os seus ônus. O próximo passo, na verdade, né, para você começar o planejamento para a sua liberdade, é você também olhar para dentro, mas de uma forma mais objetiva. E aqui agora a gente está falando da questão financeira, né? Tem muita gente que não sabe quanto ganha no total. Tem muita gente que não sabe quanto gasta no total no mês, né? Porque não registra. Está lá no extrato bancário, mas você não tem consciência desses números. Então, a primeira coisa, o próximo passo, né, o passo número 2 é você saber o quanto você precisa para viver financeiramente, né? Aí agora é um autodiagnóstico financeiro. E aí, fazendo isso, né, como é que você faz isso? Pega teu extrato bancário, olha os últimos 6 meses, por exemplo. É chato, mas dá para fazer isso em uma tarde. Coloca lá mês a mês, você vai começar a entender exatamente, com centavos inclusive, qual é o teu orçamento mensal. E aí o próximo passo é você identificar dentro disso qual é a importância do plantão, do salário do plantão para você viver. Então, o segundo passo é um autodiagnóstico financeiro. E quando a gente fala em diagnóstico financeiro, pelo amor de Deus, gente, olha só. Por exemplo, eu vejo alguns canais lá, até estava vendo o tal do Me Poupe, em que os caras falam assim, não, use 2 cuecas para não comprar cueca, seca o papel higiênico para... Não é isso, não é isso. Você precisa entender a sua realidade financeira. Você precisa entender a sua realidade financeira por quê? Você gravou um vídeo antes da live que você falou assim, faça uma reserva financeira. Quer dizer, na verdade você não falou isso. Você falou assim, para sair do plantão, dê mais Tem que plantão. dar mais né? plantão. Que foi a estratégia que eu usei. Então, eu falei assim, olha só, eu vou me dar 6 meses. Eu vou me dar 6 meses. Porque em 6 meses eu quero estudar outras coisas, eu quero fazer outras coisas. E para eu ficar tranquilo durante 6 meses, eu precisava fazer uma reserva financeira. Reparem, reserva financeira não é igual a reserva de emergência. Você precisa ter uma reserva financeira que te garanta 6 meses de vida, pelo menos, sem que você mexa na reserva financeira. Então, eu aconselho... É a reserva da reserva, né? É a reserva da reserva. Então, eu aconselho, já que você está ferrado mesmo, né, você acelerar o passo ali, dar aquela raça final, dar mais plantão, ou, claro, se você tiver alguma outra fonte de renda, aumenta isso, trabalha mesmo, para depois que você pedir as suas contas, você ter tranquilidade, para poder ficar 6 meses, que é o tempo que eu julgo necessário para que as coisas se tornem mais claras, né? Então, essa foi a estratégia que eu usei. Eu decidi sair do plantão, mas eu planejei, eu vou sair daqui a 6 meses
e nesse primeiro momento eu vou morrer, mas eu vou fazer essa minha reserva aqui. No meu caso, especificamente, era a única forma que eu tinha de fazer a reserva. Se alguém tiver outra forma, use. Mas reserva financeira para te dar pelo menos 6 meses de liberdade. Essa é a questão. Então, esse é o nosso segundo passo, bem objetivo e é bem claro. Né? Porque eu acho que 6 meses é tempo suficiente para as coisas clarearem e você conseguir fazer um planejamento de carreira. E, pessoal, inclusive, queria até perguntar para a audiência aí, quem é que tem uma reserva financeira, né? Porque ter uma reserva da reserva já é um passo a mais e a gente está chamando atenção para isso, né? Especificamente para você tirar uma atividade que te dá uma renda mensal, mas é importantíssimo a gente ter o nosso colchão de liquidez, né? A nossa reserva financeira para te garantir por 6 meses, caso tenha uma catástrofe e você não consiga trabalhar. Médico, então, tem que pensar nisso e vem muita gente, às vezes, vender seguro, né? O pessoal da Prudential, então é craque, né? Tem que fazer isso com a gente. Mas aqui tem um detalhe interessante, Guilherme, que você falou sobre a reserva, tá? A gente aqui está pensando só no plantão, mas não se esqueçam que você já tem que encadear na sua cabeça também o que você vai querer de atividade para substituir, né? Que aí a gente já vai entrar para o terceiro passo. Se você não vai dar plantão, bom, naturalmente, então você vai ter que pensar em alguma outra atividade para substituir isso daí. E aí, às vezes, né, na verdade, muitas vezes, essa outra atividade que vai substituir o plantão, ela vai requerer recursos de você, né? Recursos financeiros, vai requerer tempo. Então, isso pode entrar para a conta também, né? Já no seu planejamento, já dentro do autodiagnóstico financeiro. E aí a gente passa para o terceiro passo, né, Guilherme? Como é que você recomenda aí, depois aí de fazer o autodiagnóstico financeiro, que a gente tem que fazer isso aí na sequência? O terceiro passo é o melhor passo, que é o seguinte: esses Exato. 6 meses significam 6 meses com tempo para você. Tempo. Os seus dias vão ser seus, mas vão ser seus não para você ficar de bobeira, né? Vão ser seus para você estudar. E você vai estudar não medicina. Aliás, você está proibido de estudar medicina nesses 6 meses, né? Você vai estudar, e a gente recomenda que você estude 3 coisas. O primeiro é o que eu chamo de desenvolvimento pessoal, né? E aí vale tudo. Se você gosta de coach, vai fazer coach. Se você gosta de terapia, vai fazer terapia. No meu caso, eu há anos não lia livros e eu li alguns livros. E isso, mais uma vez, parece lúdico, mas abre a sua cabeça, né? Porque você se enche de força para dar os próximos passos e você sai da mesmice que é a medicina. Você se afasta do efeito rebanho. Você não olha mais o residente, o R3, o R4, o R5, ou o plantonista, ou rotina, como o protótipo daquilo que você quer chegar, né? Então, a vida se abre mais quando você começa a trabalhar questões de desenvolvimento pessoal. Então, esse terceiro passo é um tempo não dedicado à medicina, onde eu recomendo que uma parte desse tempo seja dedicado ao desenvolvimento pessoal. E aí eu quero aqui, antes de passar a palavra para você, fazer 2 coisas muito importantes. Eu quero falar para as pessoas, eu quero que as pessoas acreditem nisso. Acreditem, confiem no que eu estou falando, de verdade. Eu fiz a minha reserva financeira dando mais plantão. Pelo fato de eu ter tempo e ter mais disponibilidade, eu não usei e toquei na minha reserva financeira nesse tempo que eu tirei para mim. E isso é mais comum do que as pessoas acham. Porque só o fato de você ter mais disponibilidade e mais tempo te abre um leque de opções. Então, você começa a passar visita, tudo bem, ainda não é o ideal, mas pelo menos nesse momento você consegue mexer com o tempo, ter um pouquinho mais de liberdade para poder fazer suas coisas, né? Enfim, fui fazer exame, apareceu a oportunidade de fazer uma empresa de exames, e aí as coisas acabaram que aconteceram. E eu realmente acredito que o tempo disponível ele foi fundamental para isso. E nesse mesmo ponto, eu queria quebrar o que a gente chama de uma crença limitante. Vê se você aí que está me assistindo nunca pensou assim. Bom, eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero que o meu consultório, por exemplo, esteja cheio. Então, eu vou fazer no meu consultório aqui, numa terça ou numa quarta-feira à tarde, ele vai enchendo, eu vou ganhando um dinheirinho, e aí, quando as coisas se equilibrarem,
quando o meu salário, quando o meu faturamento do consultório chegar mais ou menos no que eu ganho no plantão, aí eu largo o plantão. Isso não vai acontecer. Não tem hipótese disso acontecer. Por quê? Porque para o seu consultório crescer, você precisa se dedicar a ele. Se você está dando plantão, você não consegue fazer. Então, para que uma coisa seja bem feita, né? Isso até é a última coisa que a gente vai falar, mas você precisa ter foco nela. Então, assim, essa é uma crença que muitos médicos têm. Concordam comigo? Então, assim, não façam isso. Isso é um erro. Isso só vai te deixar mais frustrado. Então, cara, faz uma reserva financeira, fica 6 meses estudando coisas da vida. Uma das coisas que eu recomendo que você faça é estudar coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal. E eu queria saber se você recomenda alguma coisa especial também, Paulo. Eu acho que, assim, trocando em miúdos o que você está falando, né? O terceiro passo, se a gente pudesse resumir em uma frase, né? Abra a sua cabeça. Vai pensar em outra coisa que não seja medicina, né? Vai estudar outro campo de conhecimento. Até porque quanto mais inputs você coloca no teu cérebro, mais outputs você acaba gerando. Seja para dentro do seu consultório, da sua clínica, seja para algum insight que você tenha para trabalhar numa outra área, às vezes dentro da sua especialidade. O fato de você abrir a cabeça e deixar o seu tempo disponível. É claro, ninguém vai ficar de domingo a domingo, por exemplo, em casa sem fazer nada. A gente não é maluco de recomendar isso. Mas percebam, né? A gente aqui estava falando, eu e Guilherme, a gente tinha uma agenda totalmente lotada, às vezes de domingo a domingo, ou de sábado a sábado, e não sobrava tempo para pensar, tempo para planejar, né? E é fundamental, então, para aproveitar esse período para desenvolver o seu tempo, né? Sai do Netflix, vai ler alguma coisa, em vez de ver Netflix, ou em vez de fazer alguma outra coisa que te distraia, né? Pablo, uma coisa que você falou que é fundamental é o seguinte: às vezes, agora, depois de alguns anos de formado, você tira um tempo e às vezes você entende, cara, que medicina não é aquilo que você quer fazer, entendeu? Geralmente você está maduro o suficiente até para chegar nesse limite, até para dizer, pô, cara, eu Pode gosto de outra acontecer. coisa. Ou então a especialidade que eu escolhi não é essa. A gente tem exemplo de uma pessoa na nossa turma que é um anestesista super bem sucedido e que, cara, ele viu que o barato dele era tratar a obesidade das pessoas. Cara, ele se encontrou ali, entendeu? Ele saiu da anestesia, foi mexer com endocrinologia, nutrologia, medicina, enfim, a Exato. parte hormonal, e o cara se achou, sabe? E as coisas. E ele só pôde fazer isso depois de um amadurecimento pessoal que vem com a idade. É muito difícil você também, numa fase inicial, ter esse tipo de amadurecimento. Por isso, dar esse tempo é fundamental. E até mesmo, como eu falei, para talvez trocar de especialidade ou até mesmo de profissão, né? Por exemplo, eu hoje em dia, cara, sou um apaixonado por tráfego de internet, entendeu? Sabe? E te digo mais, acho que eu posso ganhar um belo de um dinheiro fazendo isso mais para frente, daqui a pouco. Então, assim, eu só tive tempo para poder, eu só sei disso porque eu tive tempo, cara, para estudar marketing digital, para saber o que era tráfego de internet, para poder fazer curso disso, entendeu? É só porque eu tive tempo que eu consegui fazer essas coisas. Mas, Sim. enfim, fica aí esse insight, esse input. O padrão, na verdade, né, a gente acredita, o mais comum para você sair do plantão é você pensar, e a gente acredita também que seja o mais adequado, né, para a maior parte dos colegas, é você investir no seu negócio próprio, né, no consultório. Mas, obviamente, você pode esticar isso até uma situação em que você queira trocar totalmente de especialidade, deixar de trabalhar na assistência e ir trabalhar exclusivo na gestão ou ir trabalhar na indústria. Existem múltiplas possibilidades e a gente quando se forma, a gente não pensa nisso, né? A gente está lá no mainstream, lá querendo fazer o que todo mundo faz, né? Porque a gente não existe um desenvolvimento, um planejamento de carreira dentro da faculdade, né? Ninguém te ensina a fazer isso, ninguém te ensina, você não tem Cara, maturidade para isso. quando eu fiz o meu tempo, eu fiz uma conta no LinkedIn. E eu vi, por exemplo, ali, cara, que a indústria farmacêutica não é meu barato, não, mas eu não sou contra, não. Ela está sedenta por médicos que fazem o papel de speaker e de coisas que a gente nem Sim, imagina que a gente pode fazer. E que, enfim, é uma carreira completamente diferente e que você precisa ter um conhecimento médico para isso. Hoje em dia existe a possibilidade de você ser ouvido aqui no Instagram, você pode ser um influenciador. Sabe, eu estou querendo só abrir a cabeça das pessoas, as pessoas precisam aqui entender. é um desafio que a gente está fazendo, na verdade, né? De Ex- propósito, né? Exatamente, né? Porque, assim,
cara, a gente é muito engessado, cara. A gente sai da faculdade, a gente não tem que fazer R1, R2, R3 e operar, ir para uma equipe boa de cirurgia ou de clínica, e de repente o seu chefe vai te chamar para trabalhar com ele, aí de repente você vai pegar os pacientes dele. Cara, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer nunca. Isso vai acontecer. Não, Pelo não se contrário, iludam. você vai subir até um certo ponto que vai vir um cara com 10 anos a menos de idade, com muito mais gás que você, e ele vai topar fazer o que você faz pela metade do preço, entendeu? Então, esse tempo é fundamental. Fundamental, tá? Tirem esse tempo. E eu sugiro que a primeira coisa que vocês façam é invistam em desenvolvimento pessoal. No meu caso, especificamente, eu fui ler um livro depois de 10 anos quase trabalhando. Isso mudou a minha vida, né? Então, assim, eu me lembro que Qual foi o livro que você eu leu? li 3 livros, assim. Eu li lá eu gosto de biografia, eu li a biografia do André Agassi, não tem nada a ver com nada. Depois eu li A Arte de Pensar e depois eu li O Poder do Hábito, né? Que são 3. Sim, Nem são sei, excelentes. nem acho que esses livros estão longe. O do Agassi, sim, é ótimo, mas esses livros estão longe de ser os melhores livros que eu já li, mas, porra, a sensação de ter gosto pela literatura, de deitar numa rede, ler e falar assim, caramba, porra, foda-se a medicina, eu quero ser Deixa o uma artigo pessoa para lá, né? parecida com o que o André Agassi fez, que fez toda a diferença, cara, no meu pique, entendeu? E, porra, sabe, se você ficar fechadinho nesse mundo médico, você tá ferrado, entendeu? Assim, desculpem as palavras, eu fico com muita vontade de falar isso, mas, pô, isso, não existe vida pós-medicina sem se desafiar, você precisa se desafiar, né? E nesse Sim. sentido, o que eu falo de desenvolvimento pessoal é isso. Mas eu acho que a gente pode ser um pouco mais objetivo agora, assim, né? Um conteúdo também, quando a gente conversou e falou sobre essa live, a gente separou essa questão de Caiu tempo. minha caneta aqui, pô. Deixa eu pegar minha caneta Vai aqui. pegar essa caneta aí Vai, enquanto eu falo essas continua. besteiras que eu tô falando aqui. Mas uma coisa importante é o seguinte. Então, resumindo, a gente entende que o primeiro passo é você fazer um autoplanejamento e ver se o problema está em Um você autodiagnóstico, né? ou se está no plantão. Se tiver no plantão, você sai fora dele. Se tiver em você, você vai se tratar. O segundo passo é fazer uma reserva financeira para você ficar 6 meses para se dedicar a você mesmo. O terceiro passo é se dedicar a você mesmo a ter tempo. E aí, dentro desse terceiro passo, eu sugeri que você estudasse e desenvolvesse a sua parte pessoal. Como um segundo conteúdo, eu faço uma segunda sugestão, que é você estudar educação financeira, tá? É muito importante que você faça um diagnóstico financeiro da sua vida. E como eu falei, eu não é nenhuma Natália Arcuri aqui do canal lá, Me Poupe, que fala assim para você investir em CDB ou em CDI, ou sim. viver 2 passos Educação é abaixo. finanças pessoais básicas, né? Não, é você ser maduro o suficiente para entender o seguinte, vem cá, se eu ficar doente, o meu plano de saúde me atende? Eu posso ter um plano de saúde mais básico ou não? Eu devo ter o melhor plano de saúde do mundo ou não? Eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu só vou para a academia se eu tiver personal, por exemplo. Não, eu estou dando aqui um exemplo fictício. Ou seja, o personal, para mim, é uma coisa importante, senão eu não vou cuidar da minha saúde. Então, eu tenho que incluir o personal em gastos que eu preciso ter. Tem gente que fala assim, não, pô, eu vou muito bem, eu posso deixar de jogar squash e eu posso ir para Smart Fit para fazer musculação, entendeu? Então, faça um diagnóstico financeiro realista da sua vida, entendeu? O meu cartão de crédito, ele é necessariamente isso que eu preciso gastar. Eu preciso tomar vinho de R$ 100, de R$ 200, R$ 300. Eu preciso sair tantas vezes para ir jantar. Eu preciso pedir tanto o iFood. Eu preciso assinar a Netflix, ou eu preciso assinar a Net, e não só ter a Netflix. São poucas coisas, Pablo. Eu sei que você está rindo, mas... Não, estou rindo que eu vou comentar um detalhe aqui assim que você concluir. Não, são poucas coisas, porque é preciso que você seja realista com você mesmo, entendeu? Assim, é muito... Claro, Sabe? claro. Não adianta você também chegar aqui e falar, pô, eu vou comprar, sei lá, eu vou deixar de ir para academia, a Bodytech, por exemplo, onde eu tenho
um monte de amigo, eu sou estimulado a malhar para ir para Smart Fit, que é 5, 10 vezes mais barato, mas eu não vou nunca, entendeu? Então, faça um diagnóstico realista da sua vida e enxugue a parte financeira, né, de uma forma que não vai te prejudicar, mas deixando sempre uma noção de uma reserva que você vai precisar para o futuro. Por exemplo, eu vi um vídeo ontem de um analista financeiro da internet que dizia que era besteira ter plano de saúde, que era melhor você ficar pagando um dinheiro por mês, investindo, se você tiver um problema. Pô, isso é uma das maiores imbecilidades que existe na vida, né? Isso aí, qualquer planilha, o cara pega a planilha e bota para fazer o que ele quer Não, demonstrar, né? Pega uma HP 12C, sei lá, claro. Para você nossa fica. realidade do Brasil, isso não funciona. Você fica uma meningite de ficar ferrado de saúde e ferrado de Sim, vida. Você fica um exato. Covid. Então, assim, pô, isso é uma burrice, né? Assim, então, a pessoa tem que ter maturidade financeira suficiente para entender qual é o nosso ponto final aqui. Você precisa saber quanto você gasta tranquilamente com uma reserva, né, que você precisa ter lá para juntar todo mês, de forma realista, né? Então, eu acho que como um segundo ponto, dentro desse nosso terceiro passo, é você fazer um diagnóstico realista da sua parte financeira. Comenta, Sim. Pablo, eu já me Um emocionei detalhe aqui aqui, demais. né? Hoje você está emocionado mesmo, está especial. Mas eu gosto. Tem um livro chamado Milionário Mora ao Lado. Esse livro é americano. Esse é um livro legal em que o cara, eu esqueci o nome do autor agora, ele estuda os maiores milionários americanos e vê como que é o estilo de vida desses caras. Totalmente espartanos. A conclusão que ele chega, né, em algum capítulo do livro lá, é que as profissões mais perdulárias nos Estados Unidos são médicos e advogados. Então, isso casa muito com o que você está falando, né? Enfim, a gente acaba sendo gastador mesmo, por causa do eu mereço, né? Por causa de status, por causa de diversas justificativas que a gente inventa para a gente mesmo, né? E aí, pegando o gancho da educação financeira, obviamente, né, como eu disse lá no início, né, você tem que ter um diagnóstico de quanto você precisa para viver por mês. Pode parecer clichê, mas um livro que me ensinou muito foi esse aqui, ó. O livro já existe há 20 anos, muita gente já leu, só que Pai rico, pai ele pobre. fica É o claro na livro. sua cabeça que tudo que você tira do seu bolso que não vai te gerar nenhum valor, nenhum retorno no futuro, você está investindo em passivos, né? Então isso não é construtivo. Claro, a gente não vive sem ter os mínimos prazeres, etc. Você pode gastar o seu dinheiro com o que quiser, só que você tem que fazer isso consciente, né? E Claro. sem virar escravo do plantão. Pô, vou dar mais um plantão para poder viajar. Você vai jogar o dinheiro fora, né? E aproveitando mais um outro gancho, a gente sabe aqui, né, que se você vai planejar sair do plantão, quer sair do plantão e quer ter um consultório, invista o seu tempo nele. Você pode nem ter dinheiro, mas uma coisa você tem, tempo, né? Ou você cria, tem que criar o tempo, porque esse é o maior ativo hoje em dia, né? Não volta mais, é finito, e se você ficar gastando com atividades que não te geram valor, plantão, por exemplo, você não vai conseguir desenvolver a sua saída para o plantão. Bom, eu acho que o quarto passo, né, para a gente finalizar, não sei se Não, você quer comentar alguma coisa ainda no terceiro. quero primeiro fazer uma pergunta aqui para a galera, se o pessoal sabe, de verdade, quanto vocês gastam por mês. Vocês têm essa ideia? Sim, eu viveria tranquilamente com tantos reais. De verdade. Mas não um chute. Vocês já É fizeram anotado, essa né? conta? De verdade? Respondam aqui. Mas antes da gente passar para o nosso próximo passo, uma coisa que eu quero falar, assim, dentro desse terceiro passo, eu sugiro que se estude três coisas. Duas a gente já falou. Então, a primeira coisa, Desenvolvimento, né? desenvolvimento pessoal. A segunda coisa é um diagnóstico financeiro. E a terceira coisa é marketing. Cara, estuda marketing. Estuda marketing digital. Perde o Sabe por quê? preconceito. Qualquer coisa que você vai fazer, se você vai trabalhar com exame, se você vai dar plantão, se você precisa saber marketing digital, né? E especificamente digital, tá? Vamos, assim, a gente está querendo ser prático, não tá? Então não adianta, vamos fazer marketing, contrato uma assessoria de imprensa. Não, pelo amor de Deus, senão você vai gastar mais dinheiro, não é o momento ainda, né? Jogar dinheiro fora. Exatamente. Hoje em dia você tem aqui, ó, eu, por exemplo,
fiz, né? E falo numa boa, eu fiz o curso, eu recomendo fazer o Descomplique Seu Consultório. Poxa, é um curso que me custou uma grana, assim, que foi relativamente tranquilo. Cara, ele me trouxe vários insights bacanas, entendeu? E eu fiz esse curso e, assim, cara, eu entendi algumas coisas de Instagram, principalmente, né? A partir dali eu fui buscar outras ferramentas que aumentaram a minha visão do que eu estava fazendo, entendeu? E não dá para hoje em dia você querer sair do plantão, ser uma empresa ou ser uma pessoa jurídica ou prestar algum tipo de serviço, né, não associado a uma grande empresa, a um hospital, por exemplo, e não saber marketing, né, e não saber se vender de alguma forma. Então, assim, Exato. separe esse seu tempo em três, né? Cuida da sua parte pessoal, cuida da sua parte financeira e estuda marketing. Se você fizer essas três coisas, você sai do plantão nesses 6 meses tranquilamente. Vai por mim, pode me cobrar. Eu falei isso no começo da live, fiz essa promessa. Se vocês seguirem isso, vocês saem do plantão. Eu tenho certeza absoluta. Então, E só pegando o queria... gancho para o quarto passo, para você conseguir executar tudo isso que a gente falou, o quarto passo ele trabalha muito a questão da procrastinação do ser humano. Você tem que ter foco. Não adianta você gastar todo esse seu tempo pensando, fazendo autodiagnóstico, anotando quanto você precisa para viver, pensando, poxa, então eu consigo uma saída aqui ou ali com outras alternativas. Se você não tiver foco e não se determinar prazos, por exemplo, não determinar para você o que realmente é um atrito para você começar, né? Então, o foco, né, ter foco é o nosso quarto passo. O Guilherme, obviamente, vai querer comentar alguma coisa a respeito disso. Cara, porque assim, da mesma maneira em que eu falo para você ter 6 meses assim de liberdade e estudar essas três coisas que eu falei, desenvolvimento pessoal, aspectos financeiros e marketing, na hora que você for dar o quarto passo, na hora que você decidir o que você quer fazer, eu quero consultório, eu quero ser laudista de exame, eu quero criar um curso para ensinar alunos de quinto ano a, enfim, Fazer serem sutura, bons, sei lá, a fazer sutura. qualquer coisa. Eu quero ser um bom speaker, entendeu? Nesse momento, você tem que se dedicar a essa função. Aí não é o momento de você ler a biografia do André Agassi, por exemplo, né? Aí é o momento de você, se você quiser dar um curso de sutura, é o momento de você saber tudo de sutura que existe, né? Assim, é o momento... Então é como se você definisse o seu destino final Isso. e tudo que você fizer na sua rotina, no seu dia a dia, todos os seus caminhos vão levar a esse destino, É, né? Como se fosse todos os caminhos levando a Roma. Você tem que é isso tratar aí. isso como o final da sua jornada, É isso aí. né? Claro, né? Sem descuidar de aspectos importantes, sem descuidar da sua saúde, sem descuidar de aspectos básicos para você poder ter força para focar nessas coisas. Mas, nesse momento, é o momento do foco. Então, é, esse foco, né, por experiência própria, ele acaba sendo num consultório, numa clínica. Então, se você quer sair do plantão e ir para o consultório, o teu foco vai ter que estar no consultório. Você vai ter que aprender a fazer o marketing. Eu falei, você vai ter que aprender a liderar uma equipe, você vai ter que treinar a sua secretária. Então, os cursos que você vai fazer, as coisas que você vai ler, tem que ter relação com isso, né? Sim. Você se você, por exemplo, como eu, gosta de falar no Instagram, não que eu faça isso bem, mas eu recomendo, né? Que você olhe para sua imagem, que é uma coisa importante. Você precisa saber se vestir, você precisa saber, enfim, se portar, você precisa saber como é que você vai querer colocar em prática a sua marca. No meu caso, é uma forma mais despojada, por exemplo, né? Mas isso é de propósito, né? Eu escolhi que eu vou ser assim, eu não mudo, né? Eu sou assim, né? Então eu escolhi que eu na frente das câmeras eu vou ser igual eu sou atrás das câmeras. Mas tudo o que eu faço hoje em dia, né? Ele tem um objetivo, né? Que eu não vou revelar aqui nesse momento qual é o meu objetivo. Mas as coisas que a gente faz têm um objetivo. Então esse momento do foco é o momento em que a sua vida precisa girar em torno dessa sua nova jornada, dessa nova empreitada. Exatamente, exatamente. Você pode, na verdade, criar, né, fazer anotações, criar suas planilhas, gerenciar o seu tempo.
Eu mesmo uso um exemplo do MBA, né? Quando eu decidi que eu tinha que investir na minha clínica, e eu queria me profissionalizar para isso, foi quando eu decidi largar tudo, inclusive, né, a equipe em que eu trabalhava, que foi a o último vínculo, digamos assim, com alguma atividade fora do consultório, fora da clínica, eu decidi e entrei para o MBA. Só um gancho aqui, um detalhe, né, como a gente falou antes, né, sobre várias outras opções que o médico pode ter para largar o plantão, o próprio MBA lá, né, onde eu fiz o MBA, o exemplo maior disso são cada ano, a cada semestre, na verdade, mais de uma turma é aberta. Então, assim, existe demanda, né, para outras atividades. Se você não quer, por exemplo, gerenciar o seu consultório, você pode, obviamente, trabalhar para a indústria ou para a área empresarial, né, como gestor ou, enfim, opções não faltam, né? Você só tem que Sim. saber aonde que você quer chegar, né? Isso é super importante, né? E você, Pablo, como gestor, né? Por exemplo, eu me lembro você falando, isso não está necessariamente ligado diretamente ao médico, mas o mercado médico ele tem profissionais do futuro, né? Então, assim, você pode ser daqui a pouco um especialista em fazer vídeo para médicos. Você pode ser um especialista e você pode estudar edição de vídeo e vender esse tua questão para médico, porque tem cada vez mais médico fazendo Instagram. Você pode Sim, virar um especialista em fazer anúncio, tráfego para médico. Você é médico, você entende a dor deles, entendeu? Você, por exemplo, me deu um exemplo que você teve uma dificuldade há um tempo atrás, isso não tem a ver diretamente com o médico, mas tem a ver com o mercado, em que você queria uma profissional para correr atrás das pessoas, para fechar os procedimentos da sua clínica, e você teve dificuldade de achar, né? Então, você teve dificuldade, exatamente. e o salário não era Exatamente. ruim. Então, por isso que a gente está falando assim, estuda o mercado e vai atrás e foca nessas profissões do futuro, né? Então, por exemplo, eu sou doido, mas doido para ter alguém médico que, poxa, dê um jeito nos nossos vídeos aqui, entendeu? E a gente não acha. Por quê? Porque eu quero pegar essa live, jogar na mão de um cara e esse cara cortar essa live em pedaços que façam sentido. Mas para fazer sentido, ele precisa ser médico, por exemplo, Você para tem que estar entender quais dentro são as dores. do contexto, né? Exatamente. Então, assim, tem coisas a serem exploradas e que vão ter muito mercado no futuro. E a gente, com certeza, vai falar muito disso, né? Acabo de ter uma ideia para uma live, né? Quais são as profissões do futuro no mercado médico, no mercado de saúde, porque eu acho que isso é legal para fisioterapeuta, para psicólogo, para nutricionista, eu acho que tem muito espaço para isso, mas é importante que as pessoas tenham o foco direcionado nesse quarto passo. Vocês estão muito calados aí, Eu ia falar enfim. exatamente isso agora. A gente tem 10 minutos aí para o final da nossa live e eu queria É, ouvir a audiência um pouco, né? a gente, pô, Queria a ver a dona opinião da Corina tá galera aí, aí. porque se a dona Corina tiver aqui é porque a live tá boa, senão é porque A dona tá meio Corina eu não chata. vi. Eu não vi se ela entrou. Talvez ela tenha entrado lá no início, mas depois ela É, saiu, né? não, mas assim, uma das coisas é o seguinte, gente. Vou aproveitar. Eu queria saber de verdade, assim, a gente foi muito lúdico ou a gente conseguiu ser objetivo nisso que a gente está falando? É importante que vocês deem esse feedback para a gente, porque dessa vez a gente fez uma live diferente. A gente falou menos coisa, a gente enxugou os tópicos e a gente quer ter mais participação. E a gente precisa ter mais participação para isso fazer sentido. Então, escreva aqui para a gente, envie lá essa live para algum amigo seu. Isso é importante de verdade para a gente, até para a gente saber se a gente deve continuar aqui nessa linha. Lembrem vocês que somos três amigos que estamos aqui fazendo isso realmente para ajudar e tentar ajudar nossos semelhantes. Então, a gente precisa Compartilhar o que a muito. gente aprendeu, né? Exatamente, exatamente. Mas, cara, eu acho que em termos faltou falar uma coisa importante, que é o seguinte: o médico, ele efetivamente precisa sair da bolha, né? É uma bolha que só quando você sai, você enxerga o quanto você é programado na sua faculdade para ser um plantonista. Sim. Então, esse caminho, você estuda, você se forma e você é um bom plantonista. E aí você chega no plantão, de repente no melhor hospital, aquilo que você sonhava e, putz, estou infeliz pra caramba.
e você pensa assim. Então, É. sai da bolha. Aí, ó, tem falando, a Joana tá falando que tá melhor Tá que melhor que terapia. terapia. Joana, manda suas dúvidas pra gente aqui, hein? Aí, É, Julinha, Guile, manda aí tem o um detalhe, hein? hashtag Durma em Casa. O hashtag dessa live é hashtag Durma em Casa, tá? Então, Pessoal, tem um detalhe aqui que é importante falar também, Guilherme. Essa é uma visão que a gente, como médico, não tem, mas a gente acaba, depois que a gente começa a estudar gestão, a gente começa a entender. O médico está ali como um profissional contratado, né? A gente ainda tem muito aquele espírito de ser um profissional liberal, né? Assim, isso ainda está imbuído na gente. E até na última estatística que saiu com os recém-formados, 50, um pouco mais de 50% dos recém-formados queria trabalhar num consultório próprio. Só que é tudo muito lúdico, né? Você não sabe todo aquele caminho de pedra que você tem que fazer, trilhar até você chegar lá e de fato ter um consultório montado, com parede, computador, máquina, etc. Então, quando você vai trabalhar no plantão, você é uma rodinha, você é uma peça, na verdade, dentro da engrenagem. E eu acho que é isso que acaba gerando uma insatisfação, né? Porque você sai da faculdade cheio de sonhos, como a gente mesmo viu, o principal motivo para alguém escolher fazer medicina hoje ainda é fazer bem ao próximo e ajudar ao próximo, e você acaba se vendo inserido num contexto em que você tem diversas limitações para poder atuar. Você não é um profissional liberal, você é um contratado e o seu empregador ele te paga o mínimo necessário para você ficar ali. E você aceita receber o mínimo necessário também para poder ficar ali. Então, essa situação em que você está dentro da bolha, né, ela é muito prejudicial. Você fica preso, você fica acorrentado. Depois você começa a ter as correntes financeiras, né, sem conseguir trabalhar a sua independência, o seu planejamento para o futuro, e isso acaba se perpetuando e gerando insatisfação. Ontem, inclusive, teve até alguém que perguntou no nosso post, né, sobre a live, que era, e quem faz o plantão? Eu achei engraçado esse post, né? Porque é óbvio que tem que ter gente para fazer plantão, né? O esquema de plantão é um clássico do trabalho, da jornada de trabalho dentro do hospital. Mas essa live nossa aqui é justamente para ensinar para quem cansou ou quem decidiu que não faz bem para ela fazer plantão, né? você viu qual foi a minha resposta a essa pergunta? Eu vi, eu ia responder isso também, mas você acabou que respondeu mais Eu rápido. respondi, ó, vai fazer plantão quem não acompanha o que a medicina não ensina. E aí vai ter muita gente ainda que vai fazer o plantão, ou quem gosta, né? Mas, assim, cara, eu fico muito satisfeito, né, de poder falar sobre isso, porque essa é uma dor muito forte que me fez mal para a saúde. E se eu puder ser uma gotinha de esperança para as pessoas que estão aqui assistindo, né? Eu sei que isso é uma dor de muito médico também. Cara, tem um monte de mãe, né, que dá plantão de 24 horas. Eu imagino que deve ser muito complicado você Muito ficar difícil. 24 horas sem ver a tua filha ou o teu filho, entendeu? Então, assim, pô, e se você planejar, dá para você sair, como a gente conseguiu. Aqui, Pablo, não tem ninguém diferenciado ou que seja melhor tecnicamente do que ninguém que está nessa live. Todo mundo aqui teve boa formação. A única coisa que a gente assumiu foi um pouco de risco, né? E a gente Sim. consegue aqui, com o risco que a gente assumiu, a gente consegue aqui, de certa forma, dar um caminho de pedra para diminuir o risco que as pessoas que estão assistindo a gente tenham. Então, Sim. anote. Requer uma coragem, né, para você tomar um passo como esse, né? Pois Requer mas coragem, não não é? existe nenhum passo para frente sem coragem, sem que tenha risco. Sim. Se você zerar o risco, não existe na vida. Né? Risco zero não existe em nada, É, né? minimizar sim. Minimizar sim. Zerar o risco não existe. Eu sei que a gente está se encaminhando aqui para o final da live. Ó. A Aninha apareceu, a Júlia aqui mandando a hashtag Durma em Casa. Tem gente que chegou atrasada. A gente está recebendo aqui elogios, eu agradeço. A Mônica, a Obrigado, Tereza, pessoal. a Simone Silva, muito legal, muito bacana mesmo. Assim, é isso que eu estou falando para vocês. Ó. Vocês aproveitem esse canal, que esse canal daqui a pouco ele vai crescer e vai ficar difícil de ler essas mensagens aqui. Por Aí, enquanto a gente Pablo, consegue interagir, né? não, vai ser muito maneiro daqui a pouco. Eu só vou tirar uma onda, eu vou falar assim, ó.
Não, vou aqui, ó, desligar os comentários. Vou desligar os comentários Vou e bloquear, aí. vou desligar, né? Senão eu não consigo me concentrar, né? Tem só um outro detalhe, Guilherme. A gente falou muito de plantão aqui na live, né? Mas a gente não comentou nada de sobreaviso, né? Eu não sei o que o pessoal pensa de trabalhar em sobreaviso também. A gente tem alguns minutinhos finais aí. Se alguém quiser dar alguma opinião também, acho que vai ser super legal, né? Até porque Sobreaviso é um sobreaviso é uma plantão, outra, né? é um plantão só que você está dentro de casa, né? É a E no Rio de falsa Janeiro, então, ideia ainda de tem que. uma outra discussão que você não é remunerado, né? Isso aí a gente acho que já abre até tema para outra live, né? Debater o que você considera correto ou aceitável para um sobreaviso. Mas Pois é é, isso aí, é um plantão velado, né? é a mesma coisa. A Cissa aqui falando verdade. Coragem é a palavra-chave. Coragem é a palavra, não tem dúvida nenhuma. É isso aí. Fechou com chave de ouro, a Cissa, como sempre. Muito Bom, bem. Alguém deixa eu quer só falar, questionar alguma coisa a mais? quero, só Guilherme, falar antes manda. de encerrar. Olha, pô, aqui, ó. RM Cadinho, Emília Barbosa, legal. Muito obrigado. Gente, olha só, agora, quando a gente chegar em dezembro, a gente vai começar a fazer uma segunda live de Uma segunda entrevista. live. Quem tiver interesse de ser entrevistado mesmo pela gente, sem script, assim, a gente quer realmente entender a dor de quem está nos seguindo, né? E tirar as dúvidas e interagir. Então, quem tiver vontade, manda um direct para a gente, que a gente vai entrar em contato para combinar, tá? Porque assim, a gente quer começar a fazer uma live de entrevistas da audiência. E Joana já está aqui convidada pela sua Para assiduidade. participar com a gente, né? É. E quem quiser, poxa, vai ser muito legal poder fazer isso. Eu acho que, assim, e não precisa ter nenhuma experiência em vídeo, pode deixar que a gente vai guiando as coisas todas. Um E bate-papo, né? vai ser um bate-papo. E tragam pessoas, né, que vocês acham que podem se beneficiar aqui com as nossas ideias para o nosso canal. Porque para a gente poder exatamente expor essas ideias e trazer mais gente para fazer entrevista. Então, eu estou super empolgado para fazer isso. E quando a gente fala dores, pessoal, a gente quer dizer, né? Obviamente, isso pode ser óbvio, mas é bom a gente explicar, né? Dores, na verdade, são as dificuldades de vocês, né? A gente montou esse canal baseado na nossa experiência e como a gente superou essas dores, entre aspas, na carreira, né? Na medicina. Só que a gente sabe que pelo Brasil aí tem muita gente, tem muito médico com dor, né? Com dificuldade, com questões para serem resolvidas, às vezes com gaps de conhecimento em que a gente consegue ajudar, né, especialmente conhecimentos de fora da medicina, porque a gente se dedicou a isso nos últimos anos, e a gente sabe que são super valiosos aí para poder tirar um colega da dificuldade, do meio do problema. Pessoal, a gente tem aqui 50 segundos, 45 segundos. Já tem Eu gente acho que a falando que gente. quer ser entrevistado, legal, já está fechado, manda um direct para a gente. E, E a Pablão, gente sempre planeja. uma honra, espero poder ter. Eu fico super ansioso para essa live, eu adoro fazer isso aqui, então Eu também nos fico triste vemos na quando acaba. terça-feira. Na Valeu, próxima a gente se abraço, encontra de novo. tamo Tchau, junto. tchau, pessoal.